Agora, o senhor precisa me responder outro fenômeno. Pois não. Como é possível, se eu te levo junto em qualquer sinagoga do mundo, todas as Torá estão igual? Se você me leva nas igrejas, todas as Bíblias estão diferentes. E também você dizer, o mundo cristão não é particularista. Ele fala o quê? Centenas de línguas no mundo. Então as pessoas, eles não vão saber grego, hebraico, aramaico, né? Como a maioria dos judeus não sabe aramaico, né? E que está lá no texto sagrado da Torá, do Tanar, né? Especialmente Daniel, Esdras. Aí quando os cristãos vão ler, eles precisam ler dentro da sua realidade. Como eu disse para você, em Israel, o pessoal de hoje não entende a Torá. A Torá passa pela intermediação do rabino que faz a paraxá, porque eles não entendem Ivrit, está na Rita adequadamente. Então, verdade. O processo não é tão simples assim. Nós temos desafios em conjunto para poder lidar. Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. Veja, é claro que a gente tem, né, a referência da Torá como condução da manifestação não só da diretriz de Deus para a nossa vida, como também manifestação da bondade da graça de Deus. Porque a coisa que eu acho maravilhosa na Torá é que o homem pecador impuro pode ter proximidade e relação com Deus, né? Até os cristãos falam, não, que no Antigo Testamento só tem lei, agora chegou a graça. Não é assim, né? Você vê a bondade, o amor, né? O Chesed Hashem, né? Tanto na Torá, mas a Torá, ela ecoa, né? Ela amplia, senão não precisa ter Tanar. Então você tem o desdobramento, né? Nos Neviim, nos Ketuvim, nos profetas, nos escritos. E eu acho assim, que se a gente entende como é que o Brit Hadashah, o Novo Testamento, faz essa conexão, não tem esse negócio de você morrer pelo pecado do outro, mas você tem a ideia de que o pecado das pessoas atinge os outros, e você tem o sacrifício dos animais, onde o sangue é derramado em favor do pecado do outro. Então, você tem uma ampliação de horizontes, né? E se nós temos uma revelação, por exemplo, a lei, a Torá é dada para o pessoal praticar. Quando você chega nos profetas, você vê que os profetas, é melhor fechar a porta do templo. É melhor você não trazer sacrifício, coisa nenhuma. Por quê? Porque o pessoal, na tentativa da prática da lei, se perdeu, né? Amigos meus de Israel, que são professores acadêmicos, eles dizem, eu vejo Yeshua parecido com os profetas, porque ele bate de frente com um tipo de tradição religiosa que perdeu o que Miqueias diz, né? O que o Senhor pede de ti? Que você ame a misericórdia, ande humildemente com o seu Deus, que você entenda o que é o Ahavá Hashem, né? O Ahavat Hashem, você entende o que é o Hesed divino. Então, acho que a gente pode fazer uma conexão com mais amplitude do que parece. Professor, de acordo com suas palavras, a Bíblia se contradiz. Porque você está dizendo... Depende do que você quer dizer com isso, porque você tem... Como eu disse, tem vários textos que, por exemplo, você pega... O senhor permite, não. Só lê o texto que o senhor citou. Eu leio tudo original. Porque se a Bíblia se contradiz, eu sou o primeiro a virar cristão. Se a Bíblia se contradiz... Olha só, o professor citou Devarim, Perek Yudhet, 18, capítulo, versículo 15. Lá quem está falando é Moisés. Moisés é o homem mais humilde da face da terra, ele diz. Navi Mekir Bechakamoni. Quando se levantar um profeta como eu, ele não vai falar maior. Jesus falava que ele é o maior de todos, né? Jesus falava, mas Moisés não. Moisés falava, quando se levantar um profeta como eu, vocês têm que escutar. Mas a Torá em Deuteronômio 34, essa Torá está falando, Lokam Navi Od Be Israel que Moshe, não vai ter um profeta, não vai ter um profeta no povo de Israel. Me permita participar dessa conversa. Me permita contradizê-lo com a própria tradição rabínica. Eu vou citar aqui o Midrash Tanhumá na Parashat Toldot, que diz o seguinte sobre o Messias, abre aspas. Quem és tu, a grande montanha, diante de Zorobabel, tu te tornarás uma planície, Zacarias 4:7. Este versículo se refere ao Messias, o descendente de Davi, porque ele foi chamado de grande montanha, porque ele é maior do que os patriarcas. Mais adiante, ele será exaltado acima de Moisés. E pasme, o texto diz que ele será mais elevado do que os anjos ministradores. Isso é Torá Shebel Peh. Então é tradição oral. Então ele é maior, em que pese esse texto diga sobre a Torá. Além disso,
foi citada aqui a ideia de alguém morrer pelos pecados das pessoas, que a Torá não ensina isso, a tradição judaica ensina isso. O Talmud, no Tratado Moed Katan, 28a, ele vai dizer o seguinte, que a morte do justo expia o pecado, né? Mitatan shel tzadikin mechaperet. A morte do justo expia o pecado, e vai dizer também, Rashi, citando o Moed Katan, vai dizer que como os sacrifícios expiam os pecados, assim também a morte dos justos expia. Para não citar Shemot Rabbah 35.4, para não citar a Mechilta de Rabi Shimon Bar Yochai, capítulo 6, parágrafo 1, entre tantos outros que vão na contramão do que você está dizendo com respeito, não era querido Miha. Vou explicar muito claro. Rabino, parece que nós estamos te apedrejando. Não, mas é muito bom. O professor veio com muitos textos conhecidos que Mitatan Shel Tzadikim Mechaperet, nenhum rabino vai ser contra isso. Okay. É conhecido esse o dizer Mitatan Shel Tzadikim Mechaperet, significa assim: você tem uma geração pecadora, infelizmente você vai perder Tzadikim por isso. E todas as gerações, infelizmente, a gente perde Tzadikim, e a gente acredita que os justos, a morte dos justos, sim, Mechaper uma geração. Perfeito. Só que tem uma diferença entre falar isso e falar que um homem morre pelos nossos pecados e ele expia os nossos pecados, que é totalmente uma idolatria. Quando nós judeus perdemos um grande justo, a gente fala de Bono Sherolam, os nossos pecados estão fazendo um ruim para a humanidade e a gente perde. Mas a gente não se apoia nesse tzadik para falar, não, ele expiou os nossos pecados, ele é uma oferenda que agora... Todos os nossos pecados estão expiados. Se eu seguisse essa linha, eu ia assaltar um banco, gente. Vai ser feliz, vai assaltar um banco, vai pecar, pega a mulher do outro, seja feliz. Não, porque esse conceito que um homem lá 2000 anos atrás morreu, eu acredito que um sábio dessa geração possa ter ido embora desse mundo porque a geração não mereceu ele. Isso é uma coisa, é o que está escrito lá em Moed Katan mesmo. Mas dizer que um homem morreu 2000 anos atrás e que ele vai ser o sangue dele jorrou para pecar todos os pecados da humanidade. Mas não acreditava isso quanto ao sacrifício de animais? Isso não era feito no Yom Kippur e era outros o sacrifício, cada pessoa no particular trazia o seu sacrifício. Pecados, por que precisava os animais? Os animais era uma forma de expiar os pecados, mas cada pessoa por si tinha que trazer, e se ele não é ele que vai trazer, ele nomeia um mensageiro. Não existe agora uma outra pessoa resolver por mim o meu problema. Assim, então eu tô aqui em 2025, lá no ano 0 tinha um cara chamado Jesus e ele morreu por mim. Não, mas isso não é automático. A pessoa resolve o seu problema. E como vocês vão resolver o que está na Torá? Lo yom tu avot albanim. Não vão morrer os pais pelos filhos. Não vai morrer. Não tem como morrer. Ezequiel também falou isso. Mas Jesus não morre no lugar das pessoas porque ele cometeu algum crime. Ele morre voluntariamente porque ele quer dar a vida por nós, conforme João capítulo 10. De Hesed, né? Exato, de amor, de graça de Deus. Exatamente. Então, não é porque ele está. A questão não é essa. Vocês mencionaram Yoel, capítulo 1, verso 8. Verso 8. Ai. Lá é a prova que Betulá mais ainda é contra vocês, essa prova. Contra ninguém. Não, contra quem? Isso é um dicionário. Agora o senhor chutou mesmo, viu, Rabino? Contra com fritas. Puxa vida, Rabino, eu senti aqui o peso aqui na canela. Lá é uma prova que Betulá é virgem. Ah, é? Vamos lá. Vamos ler o versículo no original. Vamos lá. Eli Kiftulá Hagurat Sak Albal Neorea. Isso é uma lamentação pela situação do povo de Israel, na situação. Meu Deus, como uma virgem que está se vestindo de roupas rasgadas. Roupa de saco. Sobre o seu marido de juventude. Está falando o seguinte, coitado do povo de Israel, que não consegue nem chegar ao seu marido e concretizar o que ela mais quer. Quando uma jovem que ela tá lá apaixonada pelo seu noivo, com a noiva, e o que mais quer é ele estar com o seu marido, ela nem consegue estar. Isso é uma lamentação. Gente, o nível aqui é tão alto, o Rabino, do professor Saião, deixa eu baixar um pouco o nível para você entender. É Joel 1:8. Lamenta como a virgem está cingida de saco pelo marido da sua juventude, da sua mocidade. Uma Betulá com o marido. Mas peraí. O Rabino diz que ela é virgem. Aí o senhor vai falar pra mim, ela morreu. Tudo bem, caiu uma bomba lá no hotel que o casal chegou recém-casado. Isso. Tudo bem. Mas aí ela tá. Mas só que diz aqui que ela vem desde a sua mocidade com ele. Exato. É um período muito longo para que ela continuasse sendo virgem. Qual isso, professor Saião? Qual lamentação é maior?
a lamentação de uma pessoa que conclui o ato ou que não conclui o ato? É a noiva que está apaixonada pelo seu noivo e não consegue concluir? Mas não é noivo, é Baal. Mas Baal é marido, Baal é a pessoa que se apropria. Eu sei, desculpa a palavra, vão me falar que aí eu estou falando uma palavra dono, assim. Senhor, então. A palavra Baal não tem a ver só com o marido. Até eu dei, talvez. Mas aqui no texto, os léxicos vão dizer que ela está chorando pelo marido da mocidade dela. Mas eu sou antiléxico. Ah, bom, aí você fica à vontade. Aí você pode dizer o que você quiser daqui pra frente. Professor Sayão, explica pra nós esse então, texto. é difícil entender, a maior parte dos estudiosos, quando falam aqui, a palavra betulá está sendo traduzida, tem o sentido de moça, tem o sentido de jovem, não tem o sentido... Professor, mas não está escrito betulá lá, está escrito Eli ribtulá hagurasá. Como uma. Mas ele que betulá, isso mesmo. Que betulá, está dizendo, o Raf é chamado Rafa de Mion, quando ele vem fazer o seguinte, é como se fosse uma menina tão louca para ter um relacionamento com o seu marido e não consegue ter. Não está betulá. Não, na nossa Torá, cada letra é uma letra. Não, mas eu dei mas é Rafa de Mion. É Rafa de Mion. Que betulá. É como eu diria, é como uma virgem querendo, almejando se deitar com seu marido. Mas ele poderia ter colocado que alma e não que betulá. Quer dizer, como uma virgem. Como assim uma virgem lamenta pelo marido? Então colocasse uma alma e não que betulá. Almaná, você quer dizer? Almaná. Mas almaná toda hora, se você abrir o livro de Eichá, que é outro livro de lamentação de Jeremias, toda hora tá Almaná lá também. Almaná Haguratzak, Almaná Haguratzak. Então aqui é um tipo de... Deixa ele discutir com a linguística. Mas assim, eu sou especialista da linguística. Você é contra o léxico? Foi que ele linguística? Não, mas eu sou especialista da linguística. Então, mas esses léxicos aí, eles não são especialistas das linguísticas. Eles não são. Ok, então aí eu não posso dizer mais esses nada. caras sabem explicar pra mim qual a diferença entre uma palavra que tem 2 kamates e um kamatz e um patar? Eles sabem me explicar? Sabem, são gente que se tornou o paradigma, inclusive, usado nas universidades de Israel. Não é assim. Veja, você tem, na verdade, além de você estudar uma língua, quando você estuda a base do estudo da língua, que é a linguística, você sabe o que chama-se amplitude semântica de um termo e significado específico em função de um contexto. Então, assim, ninguém que tem um conhecimento aprofundado nisso vai para explicações simplistas. Essa palavra é isso, não é isso nunca mais. Porque a palavra bait, um lugar era palácio, outro lugar é dinastia, outro lugar é casa, outro lugar, entendeu? Então, é assim que a coisa funciona na academia. Agora, na academia. Mas fica à vontade. Pode nós queríamos que o senhor definisse para nós. Mas na academia Betulá é virgem, o senhor sabe disso. Na academia Betulá é virgem. Exclusivamente. Há situações como aqui onde ela não aparece. Você pega os estudos linguísticos, nesse caso a palavra tem um sentido que não é necessariamente virgem. É só isso. Tanto é que os judeus de Alexandria entenderam assim. Na minha opinião, os judeus de Alexandria, eu acho que, posso falar a verdade aqui? Pode, deve. Acho que a discussão é inútil. Tá todo mundo louco. Sabe por que a discussão é inútil? Porque no mundo judaico antigo, debaixo das orientações da Torá, virgem e moça são sinônimos uma da outra. Porque não é assim, não tinha um monte de moça lá que vivia à vontade, até porque o pessoal casava com 15 anos de idade. Professor Sayão, é mais ou menos o que diz das filhas de Filipe, e as donzelas, moças, eram virgens. Atos 21, né? Não é? Então, isso quer dizer, estão trocando 6 por meia dúzia. Então, por isso que eu acho que quando, olha a minha compreensão, os judeus de Alexandria, que eram helenizados, foram traduzidos, falam, caramba, se a gente botar moça aqui nesse mundo helênico, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então vamos especificar Parthenos, porque isso faz mais sentido com o que está em Isaías. Eles não tinham, nem tinha nada de cristianismo. E peraí, por isso... Você está dizendo que eles traduziram virgem? Traduziram, os judeus. Não, vamos lá, vamos esclarecer aqui uma coisa. Vamos lá, de novo Torá oral. A Septuaginta. Não, mas é isso que a gente também vai discutir. A Septuaginta, na visão judaica, de quem estudou o Talmud, é a maior tragédia que o povo de Israel já podia ter vivenciado. Por quê? Tudo bem. Porque 70 sábios foram convidados pelo Talmai Amelech para traduzir a Torá, certo? E eles, 13 pontos, está escrito lá no Talmud, que eles mudaram. Inclusive esses pontos que cristãos se pegam, faremos o homem, aí pronto, trindade e tudo tal. Eles se apegam a 13 pontos. E o que acontece? O Talmud termina que aquele palácio, aquele quarto, foi queimado, que se perderam esses livros, essas traduções. O que aconteceu? O mundo tirano
pegou o que sobrou dessas traduções e fizeram o que queriam e chamam isso dos sábios rabínicos. Os sábios rabínicos jamais traduziram Alma uma Betulá. Jamais. Acontece que foi traduzido, teve 13 diferenças consagradas e depois que queimou, já estava na mão de pessoas aí irresponsáveis e fizeram disso e depois todo mundo fala, olha, os próprios rabinos que traduziram, você mesmo traduziu, agora você não vai aceitar? Não foi a gente que traduziu isso. Não, mas é que tá. Aí tem, e a gente também não traduziu Isaías, e você tá gritando, não tem nada a ver com Isaías. Então vamos lá, veja, aqui você tem o Tanar, a Bíblia hebraica, o tradicional Antigo Testamento, que eu prefiro chamar de Primeiro Testamento. Ok, esse texto está aqui. A gente termina o texto, ele levanta uma série de interrogações. A tradição judaica rabínica estabeleceu a conexão para entender esse texto, o que a tradição da Torá Be'al-Pé definiu. Okay. Quem encaixa o entendimento hermenêutico na tradição cristã é o Novo Testamento. Agora, a gente nunca vai conseguir conversar direito se a gente ficar só no nosso quintal. Por isso existe uma amplitude de elementos em volta da academia dos estudos. E o senhor diz que isso percebe tanto pro nosso lado como pro deles também. Senão a gente nunca consegue. Senão fica só no quintalzinho do... Exatamente. Cada um com a sua bandeira de torcedor. Aí que acontece. Por isso, se a gente deslegitimar totalmente a Septuaginta, olha, isso aqui como não é rabino, não vale, aí eu vou dizer, aí não vale, não brinco mais. Não, eu sou o primeiro a confirmar que a Septuaginta foi rabino. O que eu tô te dizendo, o que sobrou da Septuaginta é o que sobrou daquele incêndio que caiu na mão de pessoas irresponsáveis. A erudição, a Septuaginta mais detalhada até é a edição de Göttingen, né? O Alfred Ralphs é um dos principais editores. Não é assim, o pessoal não trata na academia a coisa como coisa corruptível, foi corrupto. Não, tem problemas, tem dificuldades, como o texto massorético também tem problemas, como o Novo Testamento tem problemas. E a gente então tem que discutir a coisa nessa amplitude de interação, senão a gente nunca consegue sair do mesmo lugar que a gente já está. Mas vamos falar um fenômeno. O senhor já falou de um fenômeno de Jesus que eu ainda preciso responder isso antes de terminar. Foi um fenômeno, eu preciso responder isso. Sim, agora o senhor precisa me responder outro fenômeno. Pois não. Como é possível, se eu te levo junto em qualquer sinagoga do mundo, todas as Torá estão igual? Se você me leva nas igrejas, todas as Bíblias estão diferentes. Não, veja bem, toda a Torá está igual porque você está baseando tudo no Códice de São Petersburgo, que é a base da tradição massorética. Mas os judeus estudiosos sabem muito bem que tem variantes do que foi encontrado na Guenizá do Cairo, você tem outros manuscritos, você tem variantes. Todas as Torá em Claf estão iguais, todas as sinagogas. Eu sei nas sinagogas, mas não no mundo acadêmico. Porque o senhor usa uma única tradução na sinagoga. O mundo acadêmico, ele é... judaico. O mundo acadêmico, hierarquicamente, está abaixo da Torá que está no Claf, no Arona Kodesh. Tudo bem. Mas isso é um fenômeno. É assim. Então. Quem está acima, a Torá ou o cientista? Não, a Torá. A Torá está acima do cientista. Ok, mas você vai usar a sua mente, a sua razão para lidar e para entender isso. E também você dizer, bom, o mundo cristão não é particularista. Ele fala o quê? Centenas de línguas no mundo. Então as pessoas, eles não vão saber grego, hebraico, aramaico, né? Como a maioria dos judeus não sabe aramaico, né? E que está lá no texto sagrado da Torá, do Tanar, né? Especialmente Daniel, Esdras. Aí quando os cristãos vão ler, eles precisam ler dentro da sua realidade. Como eu disse para você, em Israel, o pessoal de hoje não entende a Torá. A Torá passa pela intermediação do rabino que faz a paraxá, porque eles não entendem Ivrit, Tanachit adequadamente. Então, o processo não é tão simples assim. Nós temos desafios em conjunto para poder lidar com o texto revelado a nós. Mas por isso que judeus tradicionais, que seguem tradicionalmente aquele que o pai, o que o avô falou, eles não vão se sair do texto. Mas, Mira, a escola judaica, a verdadeira academia judaica, não vai falar, os menininhos de 6 anos estão lendo Torá. Agora, quem se perdeu, realmente não vai saber. E é por isso que, assim, é outro fenômeno que eu vou te explicar. Você sabe onde tem 2 judeus reunidos, tem 7 opiniões diferentes. Isso sim, mas não na espinha dorsal, eles não escudam espinha dorsal. Não. Até o judeu, olha, vamos falar. Até o judeu, traz aqui o judeu reformista, a rabina, traz a rabina aqui. A rabina coreana lá de Nova York. Traz a rabina aqui e vamos abrir Shemot aqui. Vamos ver se ela vai saber explicar. Vai ter uma hora que ela vai saber explicar. Então eu vou te fazer um fenômeno. Judeus reformistas, Messoratim e messiânicos, fenômeno mundial, não sabem ler a Torá.
Abre aqui a Torá, lê pra mim. Não lê. E os Neturei Carta, sabe? Sabem, e eu acho, eles são os verdadeiros Mechalelei Shem Shamayim. É mesmo? Eu concordo que eles querem detonar os eu concordo. Eu não tô dizendo que judeu é santo. Isso é outra coisa. Esses Cartas são contra a existência do Estado de Israel. E eles são ortodoxos. É um absurdo. Eu acho que os caras são malucos. É absurdo. Eu não tô querendo dizer que a ortodoxia tá certa. Eu estou querendo dizer o seguinte: existe um fenômeno que nos judeus que seguem a tradição, todos eles sabem ler a Torá. Vai nas escolas, pode ser Tzioni, Haredi, Litai, Hassidi, esquece Liturika. Pode ir, são milhares, milhões de escolas. Bnei-Gur, Chabad. Pastor Carlos vai lá, entra nessa briga aí. Todos sabem ler a Torá. Vai no Messorati. O Schneerson é o Messias ou não? Não, Chabad, não, então, é também idólatra. Durante um bom tempo foi levantado. Morreu, não é mais. Mas alguns estavam esperando ele voltar ainda. Então, mas aí também são idólatras, igual os que acreditam em Jesus. Ok. Eu tô sendo coerente. Então eles não são mais judeus, não pode ser assim. Não, eu não falei isso. E os messiânicos não são. Não, eles podem ser judeus, mas idólatras. Eu nunca falei que não tirei a judeidade dele. Mas muitos entendem que não podem. Não, então eles estão errados. O judeu, Yudi, Kol Michel Yudi, o Yudi. Agora, assim, qualquer pessoa que está aqui nos assistindo... pensa assim, pega o judeu Messorati, não sabe ler, ele vai errar na leitura. Assim, você deixa teu filho estudar com quem não sabe português? É difícil. O Messorati não sabe ler Torá. Eu vejo o cara ler Torá, não sabe ler Torá. Entrar aqui na Entra conversa. Aí, pastor Carlos, vai lá. Nós trabalhamos. Resolve agora, eu tava vendo a conversa dos amigos. O Mirra é terrível. 2 horas ele falou 1h35. Olha só. Eu acho que o Rabino Rony que mais falou. Nós conversamos várias coisas aqui, mas isso envolve, aliás, o que foi dito pelo Rabino Rony, né? É a questão de ler o Tanar, que ele sugeriu, sem preconceitos, sem pressupostos. Isso não é possível. Então, o Mirra, ele vai ler o Tanar, a Torá, os Neviim, os Ketuvim, enfim, os Midrashim, todas as demais situações com os pressupostos, por exemplo, da Torá Shebe'al Peh. E nós, cristãos, por exemplo, não vamos ver. Então ele vai criticar a perspectiva de nós usarmos a Septuaginta, de usarmos a Brit Hadashah, o Novo Testamento, que ele não irá aceitar, como nós não vamos aceitar outros textos e determinadas interpretações. Então isto, sem dúvida alguma, vai provar que nós não podemos evidentemente estar nesse debate desprovidos de pressupostos e de conceitos previamente presentes. Então não tem jeito. Isso remete-nos ao início desse debate. Então os cristãos não irão, de certa forma, conseguir convencer os judeus, e os judeus também os cristãos, mas ambos trabalham em trilhos muito semelhantes. Né? Até um certo tempo, nós cristãos assim acreditamos, né? que serão convencidos quando o Mashiach, na sua segunda vinda. Mas eu acho uma coisa interessante que assim, eu não sei se você confirma isso. Eu já ouvi isso de alguns amigos judeus em Israel. Não sei se eles ouviram de alguma tradição. Eles dizem que quando a redenção se aproximar, porque todos nós aqui somos messiânicos, aguardamos a redenção da era messiânica na sua plenitude, né? Que judeus e cristãos se aproximarão como nunca aconteceu antes. E eu espero que isso seja uma realidade, porque no fundo eu entendo que as coisas mais profundas da nossa vida são reveladas por uma experiência profunda com o Eterno, com o Hashem, né? Que atinge a gente, né? Eu, por enquanto, fui para Israel pela primeira vez, né? Já faz um bom tempo, eu fui com a cabeça de acadêmico, né? Inclusive eu nem queria ir, eu falei, o pessoal é tão fanático com essas coisas que eles ficam fazendo... Eu chorei que nem uma criança, né? Aquilo me atingiu com uma profundidade muito significativa. Então, assim, eu peço que o Eterno nos ajude, né? E isso, muitos disso tá aqui, né? Muitos tá aí. Olha. Por isso que isso aqui é o deserto da Judéia. Deserto da Judéia. Muitas dessas... Minha filha ali tá aqui, na foto. E aí o que acontece? Então eu peço que o Eterno abençoe o povo de Israel, o povo cristão. Se a gente repensa, eu acho que tem muita coisa importante para aprender com a tradição judaica, inclusive com a tradição rabínica, que é um preconceito dos cristãos é forte. O senhor diz dessa tradução oral. Eu acho. Perfeito. E hoje eu me lembro de uma amiga judia, que ela chegou para mim lá em Israel, estava com a gente, eu falei, nossa, eu nunca imaginei que existissem pessoas como vocês. Eu sempre tive uma ideia de cristandade, assim, explicou o que ela percebia. Eu nunca tinha visto pessoas como vocês, que conhecem a nossa realidade e que amam Israel e que têm um coração junto com o povo judeu,
E ela me fez a pergunta, por que vocês demoraram tanto para vir aqui? Para chegar aqui. Na hora eu ri, vontade de chorar. A emoção tomou conta. Foi forte. Então, assim, né? Que o Eterno nos ajude, Miriam, para a gente abrir o nosso coração para receber o emet e o Hesed, e nos ajude a, de fato, fazer do mundo um lugar melhor. Porque a gente olha a loucura que está à nossa volta hoje, e eu, às vezes, realmente dói fundo, sabe? A gente vê como está a situação e que... Machia. Professor, eu queria te falar um negócio. Olha, assim, Mirra. Quando vocês Olha, abrirem... Mirra, parece, não sei cortar o seu, vou te dar, mas parece que Gênesis 18 está se repetindo aqui. Aqui, agora. Parece que o Eterno resolveu visitar esse ambiente. Visitou esse ambiente. De muita emoção. Eu concordo com o professor que a gente está vivenciando um momento de união e tudo tal. Sim. Eu vejo, por exemplo, uma vontade muito grande dos outros povos querem saber o hebraico, exatamente porque eles querem ver a fonte. Eu acho muito importante estudar a fonte. E quando a gente fala da Torá oral, se a gente deixar de lado essa parte mais religiosa, ditos rabínicos que entendo que incomodaram a igreja, se vocês olharem quanta ciência tem na Torá oral, os sábios da Torá oral chegaram em π igual a 3,14 no Tratado de Sukkah. Os sábios da Torá oral chegaram em distâncias de constelações que cientistas descobriram muitos anos depois. Os sábios da Torá oral chegaram em coisas que Einstein depois chegou, mas já está na Torá oral. Eu estudei recentemente no Tratado de Avodazará tudo sobre as serpentes, os tipos de serpentes, como funcionam o serpente de uma cobra jovem versus o serpente de uma cobra mais velha, e como se tira os venenos e tudo tal. Então a Torá oral, ela não é somente dizeres rabínicos, mas ela é a ciência pura. Então quando eu acho que o mundo vê isso, vai entender que a Torá oral, ela juntamente foi dada com Moisés como uma sabedoria suprema de Deus. É importante dizermos aqui, né, Mirra, e você tem razão, eu concordo também com as suas percepções, a do Sayão aqui colocadas, né? É importante dizer que nós cristãos que seguimos ao Mashiach, que evidentemente os queridos amigos judeus divergem nesse aspecto, mas é importante deixarmos bem claro, e eu creio que a essa altura do nosso debate isso ficou muito claro, que cristãos e judeus não apenas só podem, mas devem ser amigos. Então, inclusive, a nossa figura central do cristianismo, que é o Christos, o Mashiach, Jesus, faz com que não devamos ter nenhum tipo de inimizade para com os judeus. E se algum cristão tem, ele não entendeu nada do que Yeshua ensinou, do que a Brit Hadashah ensina, do que o Tanakh ensina e assim por diante. Então, essas divergências de pensamentos, linguísticas, teológicas, culturais e assim por diante, não podem, não devem se traduzir em inimizades pessoais. São apenas divergências no campo das ideias, da teologia, de N outros elementos linguísticos, mas isso jamais deve nos separar. Então, acho que esse ponto, sobretudo em épocas de grande polarização nas redes sociais, infelizmente de muito antissemitismo, muitas vezes velado e às vezes, infelizmente, escancarado, nós cristãos devemos combater isso com veemência, porque se somos o povo de Yeshua e seguimos a Jesus, nós cristãos mais do que ninguém devemos amar os judeus, defendê-los e, enfim, e buscarmos ser úteis de alguma forma na vida deles. Porque se somos cristãos de verdade, um cristão verdadeiro, ele vai se preocupar com somos um povo só, é isso? Você sabe que a Oxford University Press lançou um Novo Testamento anotado, detalhado só por judeus acadêmicos não messiânicos. Uau, muito detalhado. Então, eu estive na Universidade Hebraica em Jerusalém, a gente tem uma parceria com um curso extraordinário, a gente tem o Moriah Center, ligado à Universidade Hebraica de Jerusalém, tem uma parceria com a gente, inclusive um curso extraordinário de história, arqueologia. Eu sou professor junto com a maioria de professores judeus lá. E é muito interessante porque eles falaram, hoje tem um número enorme de israelenses estudando o cristianismo, porque alguns judeus achavam que Jesus era italiano, né? Porque o Papa fica em Roma, né? E agora estão começando a entender, pelo menos do que a gente está falando. Professor Sayão. E nunca eu vi tanto cristão. Olha, eu fui recentemente para o Japão. Eu tenho amigos na Coreia. O amor e o interesse que eles têm pelo hebraico e por Israel é um negócio impressionante. Então você está vendo uma coisa assim que é quase um milagre, né? É um sinal. A palavra do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. É um sinal. Valeu por assistir até aqui.
Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.